Bom dia, jovens livres, graça e paz. Escola Bíblica Dominical Livres em Cristo, 21 de julho de 2024. O tema que nós iremos abordar hoje é o desenvolvimento da salvação. A partir do texto de Filipenses, capítulo 2, do verso 12 até o verso 18. Convido você a abrir a escritura comigo e fazer a leitura do texto. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Que Deus nos abençoe pela sua palavra que foi lida. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, bendito seja o Senhor que nos deu a tua palavra para nos instruir. Obrigado, Senhor, por essa porção que acabamos de ler. Sê gracioso para conosco e traga-nos a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos. Aplica a tua palavra ao nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos trabalhado já com essa carta de Paulo à igreja em Filipos, recordando que Paulo estava preso em Roma quando ele escreveu essa carta. Um dos motivos da escrita desta carta é agradecer pela parceria da igreja com ele, através de contribuições, de ofertas. A igreja estava presente no ministério do apóstolo Paulo, mesmo que os irmãos estivessem distantes. E Paulo, ao fazer esse agradecimento na carta, coisa que ele o fará no capítulo 4, ele trata de algumas questões da igreja. Ele orienta a igreja. Ele pastoreia a igreja, mesmo distante. E na porção que nós acabamos de ler, ele fala da necessidade do desenvolvimento da salvação. Alguns podem ficar em dúvidas com relação a isso. A salvação precisa ser desenvolvida? Salvação nós não recebemos de graça quando cremos em Cristo? O que seria o desenvolver da salvação? Nós precisamos olhar salvação como se olha para um objeto
em 3 dimensões. É o mesmo objeto, mas em 3 perspectivas diferentes. E olhamos para a salvação assim. A primeira dessas perspectivas seria algo que já aconteceu. A regeneração e a justificação, quando cremos em Cristo. A regeneração é o novo nascimento. A justificação é o perdão que nós recebemos os nossos pecados quando nós cremos em Cristo. Essa seria a primeira perspectiva. A segunda, que é a que trata aqui, é a santificação. É aquela obra que começa depois da regeneração e justificação e tem continuidade durante toda a nossa vida. É o aspecto que é abordado aqui. Também salvação. E a terceira perspectiva é a que virá, é a glorificação. É na volta de Cristo. Então nós temos que olhar para a salvação com essas 3 dimensões diferentes. E Paulo está aqui olhando para o presente, para a caminhada da igreja. Não só para a igreja de Filipos, evidentemente, que se aplica esta porção da palavra, mas para todo o povo cristão, em todas as épocas, em todos os lugares. Então vejamos. Verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, aquela igreja é uma igreja fiel. A propósito, há 2 igrejas que são elogiadas por Paulo pela sua fidelidade, é a igreja de Filipos e a igreja de Tessalônica. Então, irmãos obedientes, obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Estava distante, preso e impedido de ir ter com eles. Então ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Esse verbo desenvolver, no texto original, é um imperativo presente. E o presente grego trata-se de uma ação em continuidade. Isso significa que esse desenvolvimento da salvação deve acontecer durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. É algo contínuo. Nós nunca teremos a salvação completamente desenvolvida, entendendo salvação aqui como santificação, durante essa vida terrena. Então nós estamos crescendo em santificação. Seremos plenamente santificados na volta de Jesus ou quando partirmos para estar com Ele. Ou indo a Ele, ou Ele vindo, a santificação estará completa. Portanto, é uma obra contínua. E não pode ser feita de qualquer jeito. Quando ele usa essas 2 expressões, com temor e tremor, ele quer dizer com obediência e diligência. Não se pode negligenciar o desenvolvimento da santificação. É algo que nós devemos empenhar. É algo que nós devemos trabalhar, desejar ser santos. Sede santos porque eu sou santo. É o que o Senhor requer de nós. Então, quando nós vamos a Cristo, pela graça do Senhor, começa essa caminhada.
E o crente tem que se preocupar com isso. Os irmãos sabem o tanto que nós, os irmãos que são jovens livres, ex-alunos, sabem o tanto que nós ensinamos sobre isso no internato. São tantos estudos bíblicos, tantos apacentamentos que são dados com esse foco do desenvolvimento da salvação, justamente por causa disso, porque não é algo a ser negligenciado. Então precisa haver diligência e obediência, temor e tremor. Um trabalho que precisa ser realizado. Agora, olhamos para nós mesmos, para as nossas fraquezas, para as nossas limitações, e ficamos pensando como isso irá acontecer. Se eu me proponho a caminhar de uma forma mais santa, de ter pensamentos mais santos, palavras mais santas, ou seja, viver de uma forma muito mais separada para Deus, e quando eu menos percebo, eu já estou falando o que não deveria, pensando coisas não tão santas como deveria pensar, agindo de forma como às vezes não deveria. Às vezes sou tomado pela ira, muitas vezes tenho pensamentos impuros. Isso acontece com todo cristão. Então fica aquela pergunta e aquela dúvida: como desenvolver? Se eu sou tão limitado, tão fraco, que faço propósitos e não consigo cumprir. E aí vem o verso seguinte, o verso 13, para tranquilizar o nosso coração, quando diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. O que isso significa? Que, embora tenha que haver um empenho da nossa parte, diligência e obediência, temor e tremor, isso depende de nós. O verbo desenvolver está no imperativo, então é uma ordem dada a nós. Se é uma ordem dada a nós, é um mandamento. Então, existe o empenho, tem que existir da nossa parte. O trabalho, o esforço, o desejo. Mas, ao mesmo tempo, o texto diz que é Deus quem efetua em nós o querer e o realizar. Isso é a soberania de Deus e a responsabilidade do homem agindo juntos. O soberano Deus gera em nós a vontade de querer ser santo e de buscar santidade, querer e realizar. E Deus faz isso segundo a sua boa vontade, segundo o seu querer. Ele é soberano, então ele realiza a sua vontade e tem poder para fazer. Era uma obra que ele poderia fazer sozinho, como ele faz na regeneração e na justificação. É uma obra que Deus faz sozinho. Mas essa obra aqui, ele não faz só. Então ele requer o nosso empenho, a responsabilidade humana. Então essas duas coisas, soberania de Deus e responsabilidade humana, são como linhas paralelas, caminhando lado a lado. Isso vai acontecer durante toda a nossa caminhada. Porque se fosse só pela nossa força, só pelo nosso desejo, só pela nossa capacidade, nós não conseguiríamos. Então, é tudo isso nosso empenho,
obediência e diligência, tremor e tremor, mas é o Senhor gerando em nós e nos capacitando. É Ele que quer que sejamos santos, como Ele é santo. É o desenvolvimento do caráter cristão. Isso vai se dar através de um longo processo na nossa caminhada. Durante toda a nossa vida. É trabalho. Nós pensamos na salvação de graça e realmente ela é de graça. Recebemos pela fé em Cristo. Mas existe um trabalho a ser feito. Existe um trabalho que nós temos que fazer durante toda a nossa caminhada. E isso vai envolver, começando pela prática dos exercícios espirituais. Quais são eles? Aquilo que você aprende no internato. Fazer o seu a sós com Deus, ter os seus momentos de leitura e meditação na palavra, ler constantemente a Bíblia. Se você não tem feito isso depois que saiu do internato, deve voltar a fazer. E a oração, constante, contínua, porque a palavra nos ensina a orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Oração não pode cessar. Nós não podemos deixar para orar só nos momentos de aflições. A oração tem que fazer parte da vida do cristão durante todo o tempo. Então, um dos quesitos principais do desenvolvimento da salvação são os exercícios espirituais. E o internato, como uma escola de vida espiritual, ensina isso para a gente. Se você foi meu aluno, deve ter aprendido comigo o tripé que sustenta a vida espiritual. Palavra, oração, jejum, exercícios espirituais. Então isso vem em primeiro lugar. Por isso que nós, dentro do programa, estruturamos dessa forma. O aluno acorda, primeira coisa, a sós com Deus. É ter aquele momento particular com Deus. E quando ele sai do programa, ele deve continuar fazendo isso. Você não pode ser tomado pelo seu trabalho a ponto de negligenciar sua vida espiritual. Se você está fazendo isso, você não desenvolve a sua salvação. É preciso retornar às práticas de aluno. Nós continuamos. Eu me considero aluno do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos sendo alunos, discípulos. Já houve casos de alunos dentro do internato que já começam a negligenciar, e há muitos casos, já começam a negligenciar quando chegam na última fase do programa. E se começam a negligenciar na última fase do programa, isso é sinal que quando saem do programa, não vão fazer mais. Então, apenas ir à igreja no domingo e passar o resto da semana envolvido com atividades seculares não vai fazer com que você desenvolva a sua salvação. Atente para isso. E nós temos essa garantia que Deus é aquele que opera tanto o querer como o realizar. Ele nos capacita. Pastor, eu não estou tendo forças para orar e para ler a Bíblia. Peça ao Senhor que te dê forças, mas comece a fazer. Vai fazer mesmo sem forças. Comece a fazer mesmo sem vontade. Comece a fazer por obediência. E à medida que você começa a orar e começa a ler a Bíblia por obediência, esse desejo e esse realizar
vai aumentando em você, porque é o Senhor que dá essa capacidade. Experimente fazer isso. Se você deixou as práticas de aluno de recuperação. Verso 14. Tudo deve ser feito sem murmurações nem contendas. É interessante esse ponto porque murmurações e contendas são coisas que ofendem ao nosso Deus. Quem murmura é porque está insatisfeito. Vejamos um exemplo do povo de Israel quando saiu do Egito. Capítulo 16 de Êxodo. Para o vídeo, por favor, e abre a palavra e acompanha comigo. Capítulo 16 de Êxodo, a partir do verso 1. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Então começou cedo, já no 2º mês, depois da saída do Egito, e Deus tira o povo do Egito ali, com mão forte, como ele mesmo diz. E o povo viu tanta maravilha, as pragas, as 10 pragas vindo sobre os egípcios e não vindo sobre o povo de Israel. O mar se abrindo para o povo de Israel passar em seco e se fechando sobre os egípcios. O Senhor conduzindo o povo. E aqui o povo começa a murmurar por causa de comida. E no capítulo seguinte, capítulo 17, a partir do verso 1, tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Murmuração é ofensa contra Deus, porque demonstra uma insatisfação com aquilo que o Senhor está fazendo. E a contenda é tentar o Senhor, é colocar Deus à prova. Moisés diz para o povo isso, fazendo essa pergunta. Verso 3, tendo aí o povo sede de água, murmurou. Aqui está junto a contenda com a murmuração. Murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matardes de sede, a nós, a nossos filhos e os nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel.
leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel, e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Portanto, quando Paulo fala à igreja em Filipos, fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, talvez ele tenha em mente o que aconteceu com o povo de Israel na caminhada do deserto. E por causa dessa rebeldia do povo, o povo teve que caminhar durante 40 anos no deserto, e os irmãos sabem que aquela geração que saiu não chegou, exceto Josué e Calebe. O resto, por causa das suas murmurações, contendas, ou seja, por causa da sua rebeldia, foram tombando pelo deserto. Portanto, no desenvolvimento da nossa salvação, não pode estar presente murmurações ou contendas. O que deve estar presente é ações de graças, que é o contrário disso. Nós só desenvolveremos a nossa salvação com o coração grato a Deus. Grato pela salvação que recebemos em Cristo Jesus. Grato pela obra que Ele está fazendo no nosso coração. O Espírito Santo de Deus está fazendo uma grande obra no seu e no meu coração. Grato pela palavra que Ele nos deu para nos instruir, para nos corrigir, para nos consolar. Grato pela provisão diária que o Senhor tem provido para nos sustentar. Motivo para ações de graças não nos falta. E muitas vezes, por causa de pequenas coisas, é como se esquecêssemos de todas essas bênçãos, esquecêssemos de tudo aquilo que temos e olhássemos para aquilo que não temos no momento e por causa daquilo reclamássemos. E aí repetimos o mesmo erro daquela congregação no deserto. E aquele povo é chamado de um povo rebelde, de dura cerviz. Portanto, não sejamos assim. Se queremos desenvolver a nossa salvação, nós precisamos ter como estilo de vida ações de graças. Ter um coração pacífico e não um coração que contende. Caso contrário, não há crescimento. É por isso que existem muitos crentes, meus irmãos, já de muitos e muitos anos de vida cristã, e que não têm crescido. Por que não têm crescido? Porque não têm buscado desenvolver a sua salvação. Verso 15. Quando Paulo diz para fazer tudo sem murmuração e contenda, aí o verso 15 ele diz o propósito disso. A primeira palavra do verso 15 é para, é uma preposição que indica propósito. Qual é o propósito de fazer todas as coisas sem murmurações e contendas? O propósito é para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração
pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Aquela geração que vivia aquele povo, esses irmãos na cidade de Filipos, eles viviam numa cidade de maioria pagã. Uma cidade que existia templos pagãos, onde o padrão moral era muito diferente do padrão moral dos cristãos. Mas o que é exigido dos crentes ali é que eles resplandeçam como luzeiros no meio dessa geração pervertida e corrupta. Isso nos faz lembrar de Noé. A época que Noé vivia também foi uma época de extrema maldade. A corrupção tão grande e a maldade tão grande que Deus determinou exterminar com todos pelo dilúvio. Vamos ler Gênesis capítulo 6, a partir do verso 5. Gênesis 6, a partir do verso 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. O entendimento de esse arrependimento do Senhor, nós precisamos olhar com atenção. Quando o autor bíblico, no caso aqui Moisés, diz que Deus se arrependeu, ele está usando o que nós chamamos de linguagem de acomodação. O que seria isso? Deus se revelando dentro das nossas circunstâncias e capacidade de compreensão. Porque ao pé da letra, Deus não pode se arrepender. Ele é perfeito. O que é perfeito não tem mudança. Naquilo que é perfeito não tem erro. Para Deus arrepender, literalmente falando, ele teria que ter feito algo errado. Então Deus sabia que aquela geração ia se corromper, evidentemente. Então a linguagem é uma linguagem de acomodação. Facilita a nossa compreensão até certo ponto. Demonstra a insatisfação de Deus com aquela geração corrupta, maldosa. Então o que diz o Senhor? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Deus resolveu acabar com toda a criação. Porém, verso 8, Noé achou graça diante do Senhor. Ou seja, Deus manifestou sua graça a Noé. E aí vem a história de Noé. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então Noé era um luzeiro no meio de uma geração corrompida e perversa. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo para que os habitantes de Filipos sejam os habitantes que pertencem à igreja do Senhor naquela cidade. Que eles sejam também inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, e resplandeçam como luzeiros no mundo.
Os luzeiros não geram luz, eles resplandecem. Olha para a criação. A luz foi criada no primeiro dia. Os luzeiros, o sol e a lua, no quarto. Então os luzeiros apenas vão resplandecer a luz. É isso que os crentes são, no lugar onde estão. Eles não geram a luz é o Senhor. A luz é Jesus. Nós somos luzeiros, nós devemos resplandecer a luz de Cristo no lugar onde estamos. Para isso, é preciso esse contínuo desenvolvimento da salvação. Caso contrário, as pessoas vão olhar para nós e não vão ver luz. Um luzeiro apagado. É preciso que você resplandeça no seu lar, no meio da sua família. É preciso que você resplandeça no seu trabalho. Seus colegas estarão olhando para você. E eles vão saber se luz resplandece de você ou se você está apagado. É preciso que você resplandeça em todos os lugares, na rua, no trânsito, no campo jogando bola, em qualquer lugar onde você estiver, você é um luzeiro. Não esqueça disso. No meio da geração corrupta e perversa, alguns argumentam o seguinte: é difícil ser crente em determinado lugar. Na empresa que eu trabalho, lá só tem gente ímpia. O ambiente é horrível. É muito difícil ser crente, pois é lá que você tem que mostrar quem você é. É lá que a sua luz tem que brilhar. É no meio da geração corrupta e perversa. Deus não preparou um lugar, um acampamento só para os crentes viverem. Um lugar separado do mundo. Nós temos que viver separados do mundo, mas inseridos nele, para influenciar, para testemunhar Jesus Cristo. E não literalmente separados, à parte. A nossa separação do mundo é a santidade que é requerida de nós. Ser santo é ser separado. Então é aí, nesse mundo corrupto e perverso, no lugar onde você está, que a luz de Cristo tem que resplandecer para alcançar outros. Verso 16. Preservando a palavra da vida. A palavra da vida é esta palavra que foi implantada no nosso coração. A palavra de Deus. E que nós temos que preservar, ou seja, guardá-la. É um grande tesouro dentro de nós. Então, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo, e o dia de Cristo aqui se refere à segunda vinda de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Esse aqui é o prêmio para o pastor, para o obreiro, para o missionário, no caso aqui para o apóstolo. Ver o fruto do seu trabalho. E certamente você também terá fruto de pessoas que você evangelizou, pessoas a quem você testemunhou, pessoas a quem você discipulou e que você, assim como Paulo, também vai querer ver no dia de Cristo que você não correu em vão, que você não se esforçou inutilmente. Vê ali o fruto do seu trabalho. Isso é maravilhoso. Paulo reconhece isso e reconhece que está disposto ao sacrifício por isso. Quando ele diz no verso 17: entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós e me congratulo. Paulo usa uma linguagem
do Antigo Testamento, quando ele fala de ser oferecido por libação sobre o sacrifício. Vamos dar uma olhada em Êxodo, capítulo 29, a partir do verso 38. Como é você um jovem livre? E jovem livre é bereano, e bereano confere nas Escrituras. Para o vídeo e abra as Escrituras, abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 29, a partir do verso 38. Diz o seguinte: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com 1 cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e, para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol, como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Esse será o holocausto contínuo por vossas gerações, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. A linguagem que Paulo usa lá é essa linguagem. Entretanto, ele faz uso no sentido figurado. Aqui no sentido literal. Os cordeiros deveriam ser oferecidos ao Senhor 2 vezes por dia, pela manhã e ao pôr do sol. E junto com esse oferecimento do cordeiro, que era um holocausto, uma oferta queimada ao Senhor, deveria ser oferecido também essas ofertas de farinha amassada com azeite batido e a libação, que era uma oferta de vinho que era derramada. Quando Paulo usa essa linguagem, voltando para o texto, ele diz o seguinte: ainda que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício. Então, o vinho não era o sacrifício ali. O sacrifício era o cordeiro. O vinho era a libação sobre o sacrifício. Paulo também não é o sacrifício. O sacrifício é Cristo. Esse sacrifício foi oferecido na cruz. Paulo está dizendo que, ainda que ele tenha que ser oferecido como libação sobre o sacrifício, isso significa que ainda que a sua vida tenha que ser derramada como sacrifício por causa do Evangelho de Cristo Jesus, ainda assim ele se alegra. Ainda assim, ele se congratula com os irmãos. Ele estava preso e certamente não saberia ali qual decisão seria tomada a seu respeito. Se ele seria solto ou se ele seria morto. Para ele, aqui tanto faz.
Solto, ele continuaria o seu ministério. Morto, ele seria oferecido como libação sobre o sacrifício. De qualquer forma, o Senhor seria glorificado na sua vida. E essa é a razão da sua alegria. E aí ele termina no verso 18 dizendo: assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Pela mesma razão. A razão é a disposição que Paulo está, até mesmo se necessário for, de que a sua vida seja oferecida, contanto que Deus seja glorificado. Os filipenses devem viver e se alegrar pela mesma razão, a glória de Deus. E para a glória de Deus, a salvação, a tão grande salvação que Ele nos deu, precisa ser desenvolvida. Então, o que se requer aqui da igreja em Filipos é o que se requer também da nossa igreja. É o que se requer de nós, jovens livres. Contínuo desenvolvimento da salvação para a glória de Deus. Então, que você leve isso a sério. Trabalhe. Esforço, é diligência. Mesmo sabendo que é Deus quem opera o querer e o efetuar. Isso significa, como já expliquei, que Ele vai dar capacidade a você para esse desenvolvimento. Deus quer o seu e o meu empenho no desenvolvimento da salvação. Que o Senhor nos abençoe pela sua palavra. Oremos. Querido e santo Deus, Pai Todo-Poderoso, mais uma vez queremos louvar teu santo nome e te agradecer. Em primeiro lugar, pela salvação concedida a nós em Cristo Jesus. Agradecer por essa dádiva especial e pela responsabilidade que o Senhor concedeu a nós de trabalhar pelo desenvolvimento dela, crescendo em santificação. Senhor, eu quero clamar por cada jovem livre, por esses irmãos que aprenderam, Senhor, no programa de recuperação, a prática dos exercícios espirituais, aquilo que o Senhor requer, e também aprenderam a lidar com situações para poderem resplandecerem como luzeiros no meio de uma geração corrupta e perversa. Capacite a cada um. Aqueles que não têm praticado os exercícios espirituais, que o Senhor os desperte, que o Senhor os incomode. Aqueles que têm praticado, que possam crescer cada dia mais. Sê gracioso, Senhor, para com teu povo. Abençoe, Senhor, os teus filhos. Guarda, livra de todo mal. Que o teu nome receba glória em cada situação, Senhor. Que nós, como teus filhos, sejamos realmente resplandecentes no meio onde nós estivermos, para que o teu nome receba glória. Obrigado, Pai, pelo teu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, por toda a família Jovens Livres. Que a bênção do Senhor seja derramada sobre cada jovem livre, onde quer que esteja, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória, eternamente. Amém. Povo de Deus, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações e a direção segura do teu Espírito repouse e permaneça sobre o teu povo, aqui e em todo lugar, agora e para todo sempre. Povo de Deus, fique em paz.